É isso mesmo que vocês acabaram de ler. Pastor Sérgio Sora promete lançar uma biografia e cita o missionário Davi Miranda em uma suposta traição. É isso aí, pessoal. O intuito aqui do canal Palavra que Liberta não é denigrir mais de ninguém, não é falar mal do ministério de ninguém e não é aqui defamar ninguém. O intuito é trazer notícia, por isso eu estou trazendo para vocês um pequeno corte aí do canal O Voo da Coruja, tá? E vou deixar aí na descrição para vocês aí o link do vídeo, tá? Na íntegra, para você assistir o vídeo completo, tá? E peço desde já que vocês comentem bastante aí que vocês vão achar desse vídeo. O comentário de vocês é muito importante, tá? Para o crescimento do canal. E quem não for inscrito no canal, peço encarecidamente que se inscreva no canal, acione o sininho da notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos. Vamos lá, vamos pro vídeo. O vídeo tá interessante, pessoal. O fundador da Igreja Pentecostal Deus é Amor, o senhor Davi Miranda, o pastor Davi Miranda, ele começou a igreja em 1962, se não me falha a memória, faltavam 3 anos para eu nascer, nasci em 1965. Ele fundou na própria casa dele, segundo ele, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, a igreja que ficou conhecida como Igreja Pentecostal Deus é Amor. Se não me falha a memória, estavam na casa dele, ele e a mãe dele, e parece que a irmã, coisa do tipo, e a igreja, como eu falei, se expandiu, cresceu muito, principalmente ficou famosa, muito conhecida por conta da rigidez com relação às normas, aos dogmas, né? Uma igreja mais dedicada à oração, à questão dos milagres, das línguas estranhas. Muitos imitavam até, e até hoje imitam, a forma do Davi Miranda falar e até a forma do Davi Miranda orar, né? Eu conheci um rapaz que ele orava igualzinho, mas igualzinho ao Davi Miranda, né? Então, esse pessoal costuma fazer discípulos, imitadores, né? Que na verdade são imitadores por conta da reverência, da idolatria, até da adoração a esses líderes que são tidos como homens santíssimos que possuem um elo de ligação entre eles e Deus, né? Então, esses homens, o que eles dizem é lei, o que eles falam deve ser ouvido, cumprido, obedecido. O que vocês vão ouvir agora, esse vídeo, está no canal do pastor Sérgio Sora. Esse pastor que ele foi liderado pelo Davi Miranda e foi genro do Davi Miranda e foi expulso, banido da Deus é Amor em 2005, portanto, há 17 anos. É ele que vocês vão ouvir, na verdade é um trecho, é a parte que mais nos interessa, porque ele está lançando um livro e ele promete que nesse livro, ele vai contar toda a verdade. Gente, e só pela prévia que ele dá, pelo que ele diz, parece que vem coisa muito forte, são revelações muito pesadas, que vai deixar o mais dos fiéis aí da Igreja Deus é Amor com os cabelos, né, lá para cima. Então, pelo menos foi o que eu entendi. Vamos ouvir, tá bom? Vou voltar aqui do comecinho, porque eu botei só o início, e vamos analisando, tá certo? Vamos lá. Em breve vai sair aí a minha biografia, tá bom? Por enquanto não foi lançada, tá, irmãos? Aí vai ter explicações lá que os irmãos vão ficar até de boca aberta, né, irmãos? Sabia, meus irmãos, que o comentário na IPDA, né? Olha que calúnia do diabo, hein? Falaram que eu tinha saído da Deus é Amor porque eu intentei contra a vida do Pastor Sérgio Sora, fica à vontade, como eu disse, para vir aqui no canal Voo da Coruja, tá? Se o senhor quiser vir aqui, ou a outra parte, né, da família do Davi Miranda, mas principalmente o pastor Sérgio Sora, que é que nós estamos colocando aqui em evidência, ou é o que está em tela, na verdade é ele, tá bom? Vamos lá. Missionário. Que mentira do capeta, irmãos. Um dia, irmãos, eu hei de explicar a vocês, mostrar a vocês por que usar esse argumento, né? Apesar que a irmã Ireni sabe da verdade,
A Leia sabe da verdade, por quê, né? Mas eles ficam quietos. Não há... Ereni é a esposa ou a viúva do pastor Davi Miranda. Anotem aí, tá? A Leia é a esposa dele, do pastor Sérgio Sora. Isso, gente, vai dar pano para manga. Pano para manga. Porque agora é que a coisa, segundo o Sérgio Sora, vai, através do seu livro, ele vai botar as cartas, digamos assim, metaforicamente falando, ele vai colocar as cartas na mesa, ele vai virar. É aquela coisa do jogador, né, que está com as cartas em suas mãos, e ele coloca na mesa e revela, porque até então você não sabe quais são os naipes e tal, não sabe, tá ali. Quando ele bota na mesa, por isso que chama, né? Então, estou dizendo, metaforicamente, o Sérgio Sora promete colocar as cartas na mesa e revelar coisas, e olha que já tem coisas reveladas, ou ditas, ou pelo menos que são coisas já fortíssimas, né? Já são coisas mesmo de abalar Bangu, como diz o pessoal, né? Imagine agora o pastor Sérgio Sora dizendo, por quê, gente? Porque alguém da família. O Sérgio Sora, ele convivia, genro do Davi Miranda, pastor da instituição. Ele conhece, ele sabe, conhece todo o mecanismo. Então ele diz, eu vou botar no livro. Então provavelmente é um livro bomba, é um livro que vai aí trazer revelações, pelo menos é a promessa dele. Vamos lá. Abrem a boca, né, irmãos? Eu para começar, irmãos, no meu livro eu vou explicar, mas vou mesmo. Se eu vou. Eles não usaram a rede social deles. Aliás, naquele tempo não era rede social. Não tinha ainda internet, não tinha Facebook, não tinha YouTube naquele tempo. Se tivesse, eu entraria, meus irmãos, e mostraria tudo no YouTube. Agora não, passou. Mas que eu vou mostrar para o povo agora, irmãos, a realidade, eu vou, irmãos. Eu vou em nome de Jesus, no meu livro. Então percebam aí, gente, percebam, tá? Que ele disse, esse vídeo aí eu fiz tirei só um pedaço, tá? Que é a parte que mais interessa aqui. O vídeo dele, que está no canal dele, Sérgio Sora, é de mais de 1 hora, em que ele vem trazendo, na verdade, coisas relacionadas à igreja, a igreja que ele vai fundar em Madureira, e tal, e tal, e tal. Atenção, para que vocês entendam por que ele está falando isso, por que ele falou isso que ele acabou de falar. Se naquele tempo existisse YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, existissem TikTok, ele iria botar tudo. Por que ele falou isso? Porque tem uma parte no vídeo de que fala, que ele diz que ficou com muita raiva por anos, numa raiva que não passava por conta, segundo o pastor Sérgio Sora, por conta das calúnias, das difamações, do que falaram sobre ele, do que acusaram ele. Então, o que foi que ele disse? Deixa eu colocar aqui. Muito obrigado aí, Francinata Souza, né? Bem-vinda aí como membro do canal Voo da Coruja, viu? Francinata Souza, muito obrigado pelo carinho, pela consideração, e a você, a todos e todas que se tornaram membros aqui do canal. Muito obrigado, tá? Como eu agradeço sempre a cada inscrito, cada inscrita também, muito obrigado. Então, vamos lá. O pastor Sérgio Sora, ele como genro, ele foi banido, ele foi alijado, ele foi tirado, expulso da Deus é Amor, né? E isso ocorreu em 2005, portanto há 17 anos. E ele diz nesse vídeo, essa parte eu não coloquei para não ficar muito extenso, mas ele diz nesse mesmo vídeo que o ódio dele, a raiva dele perdurou por muito tempo, porque ele se sentia injustiçado, caluniado, e eles usaram na época, segundo, como ele diz, eles, é a parte, né, do pastor Davi Miranda, e enfim, a família, eles usaram sites, usaram jornais e revistas para atacá-lo, para acabar com a imagem dele, do pastor Sérgio Sora. Ele disse, eu não coloquei, porque não existia na época as redes sociais. Se existissem, eu teria largado tudo, contado tudo que eu sei da Deus é Amor, tudo que eu sei dos bastidores da Deus é Amor. Aí ele disse que a raiva passou, mas ele resolveu, vai contar tudo no livro.
né, que é uma autobiografia, ele vai contar tudo no livro o que aconteceu. Então, está aí, né? Vamos lá, dando continuidade. Tá? No meu livro vocês vão ver, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque falaram que eu intentei contra a vida do missionário Davi Miranda. Inclusive, um irmão estava falando comigo lá no Rio de Janeiro que isto correu no Rio de Janeiro. Onde já se viu, irmão? Tudo mentira, 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 mentira. Eu tenho a ata, meus irmãos, até hoje, a ata da minha exclusão e da Leia na época, tá? Tudo isso, irmãos, foi por causa daquela mulher lá, vocês sabem aquela mulher, tá, irmãos? A mulher que era tesoureira lá, que foi pega lá, tal. A irmã Ireni me chamou no Rio de Janeiro na época, tá, irmão? Olha, anotem isso aí, gente. A tesoureira. A tesoureira que foi pega, mas pelo que ele está dizendo, e que eu fiquei sabendo, é que não foi com a mão no dinheiro da igreja, não. Não foi tipo Judas Iscariotes que metia a mão na bolsa do dinheiro e subtraía. Foi outra coisa. Bem, eu não posso afirmar porque estou ainda, digamos assim, né, essa história eu estou agora iniciando, tomando conhecimento. Conheci a questão Deus é amor e tal, que tinha tido lá alguns problemas, inclusive o Davi Miranda parece que aparecia no púlpito para pregar com uma proteção, né? Um escudo, digamos assim, à prova de balas, né? Tem que falar assim por conta do algoritmo, e pronto, havia ali uma espécie de... Foi uma coisa muito... né? Mas tem detalhes nessa história que eu estou sabendo agora. Então eu fiquei, por isso que eu digo que a parte do Davi Miranda, do pastor Davi Miranda, da família, quanto do Sérgio Sora, tem o espaço livre aqui no canal Voo da Coruja para se expressarem, virem aqui e tal. O que eu fiquei sabendo foi que e é o que está, por isso que ele cita a tesoureira, foi que o pastor Davi Miranda foi flagrado com a tesoureira, né? Vocês estão entendendo. É isso que eu quero, estou ainda, por isso que eu digo, venham aqui, esclareçam isso, quem quiser, mas vamos esperar o livro para saber desse negócio aí direito, né? Estamos aqui na expectativa desse livro. Eu estava para ir a Casimiro de Abreu fazer... Voltando aqui um pouquinho. Tal. A irmã Ireni me chamou no Rio de Janeiro na época, tá, irmãos? Eu estava para ir a Casimiro de Abreu fazer uma concentração. Pera lá. Um irmão estava falando comigo lá no Rio de Janeiro que isto correu no Rio de Janeiro. Onde já se viu, irmão? Tudo mentira, 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 mentira. Eu tenho a ata, meus irmãos, até hoje, a ata da minha exclusão e da Leia na época, tá? Tudo isso, irmãos, foi por causa daquela mulher lá, vocês sabem aquela mulher, tá, irmãos? A mulher que era tesoureira lá, que foi pega lá, tal. A irmã Ireni me chamou no Rio de Janeiro na época, tá, irmãos? Eu estava para ir a Casimiro de Abreu fazer uma concentração. O irmão Dirley estava lá na minha casa para ir comigo em Casimiro de Abreu, quando a mãe chamou a filha para ir para São Paulo, né? Inclusive passamos lá no centro do Rio, pegamos o pastor Antônio Ribeiro na época, porque ela pediu para ele também ir. Naquele tempo ele era vice-presidente da igreja. Ela convocou a diretoria, vieram diretores que estavam em Minas, outros diretores que estavam em Curitiba. Então, gente, percebo que foi algo muito grave, né? Entre o pastor Davi Miranda e a tesoureira. Porque se fosse um caso da tesoureira estar metendo a mão no dinheiro, desviando dinheiro e tudo mais, fariam o quê? Expulsariam a tesoureira. Não precisaria toda essa polêmica, convocar diretoria, ele sair, vir para poder toda essa situação. Então foi algo, porque segundo dizem, não vi, não sei, não dizem, o pastor Davi Miranda foi flagrado com a tesoureira, segundo dizem. E pelo que o Sérgio Sora está falando, né,
ele que foi genro, não sei nem se é ainda estou vendo esse caso, tomando pé desse caso ainda, mas o pastor Sérgio Sora é casado com a filha, pelo menos era, né? Se alguém conhece a história aí melhor do que eu, me passe. O que é que acontece, gente? Né? Ele foi flagrado, o Davi Miranda foi flagrado com a tesoureira e deu todo esse rolo, né? Todo esse rolo. Olha, vem aqui, tal, convoca a diretoria, a sogra dele, pelo menos na época, chama, vem para cá, tem que resolver isso, e pererê pororô. Vamos lá. Outro estava em Porto Alegre, outro estava em outras capitais, vieram todos no sábado. Aí, irmãos, bom, aí o Davi filho sabe também o que aconteceu, porque foi ele que pegou, né? Foi ele que pegou. Aí nós ficamos no quarto andar, né? Onde está eu creio que é o andar da Fundação Reviver. Nós ficamos lá esperando, né? Quando houve lá o encontro da família na sala do missionário, entendeu, irmãos? Aí entre eles lá, que saiu o problema lá, que chamaram até polícia nesse dia. O missionário queria ir para a delegacia com a família dele, os 4 filhos e a mulher. Isso aí ninguém sabe, né, irmão? Aí vieram falar que olha, o pastor Dorival, a testemunha, e os demais pastores que estavam lá viram, eu não saí do quarto andar. Pastor Dorival também não saiu do quarto andar, tá, irmãos? Os outros pastores não saíram. Olha, obrigado aqui a Luciene Silva, está me dizendo que ele separou da filha, né, da Leia, filha do Davi Miranda, tá? Muito obrigado aí pela informação, isso é importante, gente. Às vezes eu consigo ler aqui, tá? Eu estou com 2 atenções aqui, na verdade 3, porque e às vezes eu pego aqui e é importante o que vocês falam, né? Passam para mim aqui. Eu sei que às vezes passam muita informação aqui importante, mas depois eu vou dando a lida. Quero aproveitar aqui essa abertura de parênteses para mandar um alô para o Piauí, né? Foi pedido, Rafa, manda um alô para o Piauí. Piauí, um grande abraço aí, tá? Belíssimo estado do Piauí. Deus abençoe vocês. Então, gente, o Sérgio Sora, que é esse aí, o pastor Sérgio Sora, a Luciene traz a informação de que ele se separou da filha, né? Do Davi Miranda. Então, vocês percebam, gente, que rolo, né? Na Deus é Amor. Uma igreja rígida. Hoje não. O neto do Davi Miranda, do fundador, o neto, que é o Davi Miranda Neto, me parece, ele está sendo, inclusive, criticado porque ele está trazendo uma nova dinâmica, uma nova visão para a igreja, deixando de lado a questão dos usos e costumes. Vocês estão percebendo o que eu quero falar aqui? Que toda essa rigidez, que mulher não pode se depilar, que mulher não pode cortar o cabelo, que mulher é chamada de lixo porque usa brinco, porque usa adereço, né? Como lá o da Paraíba, de Campina Grande, é lixo, é traste. Vocês já viram que quando esses homens exigem tanta santidade que você ande de joelho, por eles você vai trabalhar de joelho, orando, né? Pai nosso que está no céu, santificado, vai você de joelho, né? Andando de joelhos, sem nem olhar para cima. Porque quanto mais você parte para um mundo virtual, para um universo paralelo que eles criam, você está desconectado com a realidade. Desconectada com a realidade. É mais fácil eles te manipularem. É mais fácil eles tomarem o que é seu. Porque você está ali, ó. Pam, 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 né? Eles gostam disso. Então, quanto mais rígido, desconfie. Quanto mais exigente, desconfie. Eu já falei isso aqui. Então, nosso objetivo aqui no canal é esse. Não é tirar você da sua igreja, da sua organização religiosa. Muito menos arrancar sua fé. É você ter uma fé madura, consciente. É você conhecer e saber o que é a graça de Deus. É você saber diferenciar. É você pegar o peixe e você saber o que é carne e você saber o que é espinha. E tem muitas igrejas que têm muito mais espinhas do que carne. Muito mais, né? Você tem aquela parte de fora, que é a aparência, e por dentro pouquíssima carne, o resto é espinha.
É desse jeito aí. Então eles bitolam você, não pode, não deve, não faz, não sei o quê, não pode isso, não pode aquilo, não pode. E eles estão lá. Ah, o que parece, o camarada estava lá na tesoureira. É o que diz, eu não sei de nada, né? Mas isso acontece muito, gente. Acontece, né? Então, eu prefiro reconhecer que eu sou um pecador mesmo, que eu sou dependente. Eu sou completamente dependente. Eu digo isso, ó, completamente dependente da graça de Deus. Ai de mim, se não fosse a graça de Deus. Né? Eu sou dependente. Eu não mereço nada vindo da parte de Deus. Nada. Nem uma sandália havaiana velha com prego embaixo da parte de Deus eu mereço. O que vem da parte de Deus para mim é mediante a graça dele, não porque eu mereça. As punições que não vêm para mim é pela misericórdia, porque Deus é misericordioso, é longânimo. Mas eles criaram um Deus carrasco, um Deus que está no trono, pronto para te castigar, tá com um raio assim na mão, ó. Se você não der o dízimo, raio. Tchum. Se você usar adereço, raio. Tchum. Se você usar brinco, raio. Tchum. Se você não pode. E eles aí, ó, vivendo regaladamente. Helicóptero para lá, helicóptero para cá, jatinhos particulares, fazendas de gado, mansões, apartamento de cobertura, comendo do bom e do melhor. Em todos os sentidos. Vamos lá. Saíram do quarto andar, ficamos ali esperando a reunião, que nós somos convocados para essa reunião, tá? E aí, depois, foi chamado polícia lá, o missionário queria ir para a delegacia para ir fazer um boletim contra a família mesmo, contra a própria família. Aí o policial falou assim, olha, não vai não, porque lá na delegacia tem repórter de plantão, e se for lá, amanhã vai sair notícia, segunda-feira está estourando todas jornais aí, tudo sobre a briga da família. O próprio comandante da polícia falou assim, ó, tô vendo que isso aqui é uma briga de família, é melhor vocês resolverem isso aí entre vocês mesmos. Irmãos, naquele tempo tinha um advogado, veja se eu estou mentindo, Dr. Ramalho, estou falando a verdade ou não estou? Irmãos que são daquele tempo, Dr. Ramalho, um advogado gordo, forte. Esse advogado, irmãos, nem ele ficou na igreja, nem ele. Sabe por quê? Porque Deus falou comigo, irmãos, quando me excluíram da igreja, Deus falou assim para mim, irmãos, que tudo, irmãos, tudo que estavam fazendo comigo não ficaria impune. Deus falou, irmão, que eu chorei, irmão. Irmão, sem brincadeira, eu devo ter ficado, irmãos, mais ou menos uma semana chorando, irmãos. Uma semana, chorando. Eu não consegui fazer outra coisa a não ser chorar. Olha, ô Isaac, você deve ser um desses imbecis alienados, né? Eu trabalhei, querido, quase 30 anos, tá certo? Em benefício da sociedade, se você não sabe, ainda trabalho. Eu nunca criei igreja, meu filho, para tomar dinheiro de ninguém, viu, Tiago, Isaac Miguel? Tiago, não, perdoa, Isaac Miguel, viu? Nunca trabalhei para tomar dinheiro de ninguém. O que eu faço, graças a Deus, eu faço de forma honesta. Eu poderia estar rico, milionário até, se eu usasse o pouco que eu sei da Bíblia, querido. Fui pastor aqui na Europa, fui pastor no Brasil. Se você não sabe, viu, querido? Eu poderia estar muito rico se eu agisse como muitos aí. Eu não sei, você é o quê? Ou você é um alienado, ou você é bandido do evangelho, né? Que eu não acredito. É um estelionatário também, que fica com medinho quando a gente mostra a verdade aqui. Não quer, não. Por que tá com o rabinho preso? Que a gente não pode falar que já vem. Aí uns dizem que é fofoca, outros dizem que a gente não tem o que fazer. Tá com medinho de quê, meu filho? Tá com medinho de quê?
Agora, irmã Ireni, a senhora sabe. A senhora foi ficar na minha casa lá no Rio de Janeiro, na época da minha exclusão e da Leia. A senhora ficou 30 dias lá comigo. Lembra, irmã Ireni Miranda? Lembra? Lembra por que a senhora foi para lá? Então, irmã, põe a mão na consciência, tá? O povo não sabe das coisas, tá? Porque eu nunca abri minha boca. Mas no meu livro eu vou escrever. Eu vou escrever no meu livro, irmãos. Porque eu fui escorraçado, irmãos, tá? Os irmãos até hoje no Rio de Janeiro falam, né? Diz que o comentário no monte, aquele tempo os irmãos iam orar no monte, o comentário era o Sérgio Sora, que tinha intentado contra a vida do missionário de Miranda. Tudo mentira, irmãos. Eu nunca levantei um dedo contra o missionário, irmãos, tá? Nunca. Eu estava que nem Davi. Davi nunca levantou um dedo contra Saul, porque sabia que Saul era um ungido de Deus, irmãos. Entendeu? Irmãos, Deus abençoe. Deus abençoe. Amém? Tô feliz, mas no meu livro vai sair, irmão, porque eu acho, irmãos, que eu tenho que contar a realidade. Entendeu, irmãos? Porque eu sou uma pessoa, irmãos, louvado seja Deus, transparente. Eu nunca gostei, meus irmãos, eu nunca gostei de falsidade, de mentira. Sabe, irmãos, pessoas enganando o outro. Não. Eu sou uma pessoa assim, do jeito que eu sou, irmãos. Sabe, transparente, sincera. Sabe, irmãos, eu cuido da minha vida. Não sou de ficar cuidando da vida de ninguém, tá? Não sou de ficar cuidando da vida de ninguém, tá bom, irmãos? Então, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte, até hoje, irmãos, tem irmãos que me perseguem, mas vocês vão saber da verdade, irmãos, tá? Vocês vão saber da verdade, através do meu livro, que em breve será lançado. Olha, tem o gado que está aparecendo aqui, né? Já era previsto, eu falei isso no início, vai aparecer o gado aí, né? Os alienados. Porque você tem ou aqueles que não querem que você fale para que eles não sejam descobertos, né? Tem os estelionatários, são coniventes, ou eles têm um boteco aí, né? Um boteco que eles abrem, que se chamam de igreja, aí eles querem prosperar, aí não quer que você fale, né? Senão impede o negócio deles. Porque se você traz o despertamento, se você traz, aí você acaba com o negócio deles. Eles não querem isso. São piores que muitos traficantes. Piores, muitas vezes. E muitas vezes mandam até literalmente no outro. Eles têm medo. Aí vem para cima de você. Outro porque são gado mesmo, já são pessoas que já estão até coitadas, já estão com a síndrome de Estocolmo dentro dessas igrejas. Aí vem para cá. Não me ofende nada. Tô mandando a real para vocês aí, tá bom? Olha só, gente. Em 2000, para quem chegou agora, daqui a pouquinho, um vídeo, eu fiz essa parte mesmo, tirei essa parte que é o que mais interessa a gente, do Sérgio Sora, ex-genro, porque o Sérgio Sora, ele foi pastor da Igreja Deus e Amor, genro do Davi Miranda. Ou seja, ele conhece bem. Então, vou fazer o resumão. Mas antes eu quero ler para vocês. Segurem aí, daqui a pouquinho eu boto mais um pedacinho aqui do vídeo para ficar tudo bem claro. Volto a repetir. Da parte do pastor Davi Miranda, da família, quem quiser vir aqui de forma... vou explicar, não foi assim, não foi desse jeito, foi dessa forma... Sem problema, porque nada aqui eu afirmo, a não ser a parte alienatória por conta de dogmas, de normas, essas coisas rígidas que eles implantam. E no fim você vê a confusão no seio da própria família, segundo o próprio Sérgio Sora. Então é o seguinte, assim como o Sérgio Sora também pode vir aqui no canal se quiser. Olha bem, houve essa confusão em 2005 e o Sérgio Sora acabou sendo expulso da igreja, Deus é Amor. E ele disse que ficou com tanta raiva porque ele foi acusado de algo que ele não fez, e a culpa, na verdade, não foi dele, ele foi inserido em uma briga, em uma confusão por conta disso ou daquilo. Uns dizem aí que pegaram o pastor Davi Miranda com a tesoureira, outro. Não sei, gente, eu não sei de nada, eu não posso afirmar porque eu não sei. Eu estou tomando pé dessa história agora, né? Não sei de nada. Eu quero ver o livro.
E o que ele vai dizer no livro, ele tem que ter provas, inclusive, né? O Sérgio Sora não pode botar algo no livro e afirmando sem ter provas para isso. É preciso atenção, é preciso que tenha provas, né? Então, vamos lá. Olha só uma matéria, escutem isso aqui que é de extrema importância. Uma matéria de 2005 na Isto É. Eu vou ler aqui para vocês. Os evangélicos pentecostais brasileiros se orgulham por conseguir espalhar igrejas e pastores ao redor do mundo, repetindo a ofensiva missionária de religiosos americanos nos anos 40 e 50. A Igreja Deus é Amor, por exemplo, criada no Brasil em 1962 pelo missionário Davi Miranda, está instalada hoje em 136 países. Isso em, obviamente, 2005, há 17 anos. Seus programas de rádio, como a Voz da Libertação, são transmitidos para os 5 continentes. O que fiéis de todo o planeta, geralmente pessoas humildes, não imaginam, é que seus líderes religiosos, alguns deles venerados como um deus, possam ser capazes de se meter em tanta confusão. Davi Miranda, como seu colega Edir Macedo, da Universal do Reino de Deus, já esteve envolvido em denúncias de evasão de divisas, sonegação de impostos, curandeirismo, estelionato e até de supostas relações com o tráfico de gás. Agora, o criador do bordão Sai Satanás é acusado de agredir a mulher Ereni Miranda, que tem o título de primeira conselheira mundial da igreja. Isso aqui é uma matéria, volto a repetir, da Isto É, de 2005. O gigantesco templo da Deus é Amor, que abriga 6.000 pessoas no centro de São Paulo, virou um barraco, conforme relato de fiéis. Por volta de 22 horas do sábado, 29 de janeiro, repito, isso aqui é de 2005, PMs foram chamados para atender à ocorrência. Segundo mensagem enviada a seguidores da igreja por Sérgio Sora, atenção, hein? Que é o Sérgio Sora que vocês viram aqui, né? Daqui a pouquinho, para quem chegou, eu vou colocar, tá? Tá aí, que é o Sérgio Sora. Aumentando aqui um pouquinho, ó. Em breve. O Sérgio Sora, ex-pastor da Igreja Deus e Amor, ex-genro do pastor Davi Miranda, que foi o fundador da Deus e Amor, né? Então, vejam aqui, o porquê de tudo isso e o porquê desse livro prometer aí revelações bombásticas com relação a toda essa situação. Porque, pelo jeito, o pastor Sérgio Sora vai trazer informações que até hoje ninguém sabe, né? Eu mesmo, volto a dizer, eu nem sabia dessas confusões aqui, que eu fiquei sabendo, inclusive, de ontem para hoje, quando recebi de um pastor amigo, mandou para mim, e depois o André Carpano me enviou também esse material, inclusive isso aqui que eu estou lendo, né, para vocês. Então, um abraço aí para o André Carpano. Vamos lá. Olha só, o pastor e sua mulher... Onde é que eu estou aqui, gente? Ah, tá. PMs foram chamados para atender a ocorrência. Segundo mensagem enviada a seguidores da igreja por Sérgio Sora, que é esse que está na tela aí para vocês, tá? Esse aqui, pastor Sérgio Sora. Segundo o pastor Sérgio Sora... cadê? Eu vi que está pequenininho, gente, estou lendo no celular. Segundo mensagem enviada a seguidores da igreja por Sérgio Sora, pastor e genro de Davi Miranda, à época ele era genro, né? O missionário naquele momento estaria agredindo Ereni. Pense você aí. Né? Segundo ele, estaria agredindo o missionário Davi Miranda, estaria agredindo a sua esposa, a senhora Ereni. Segundo aqui o pastor Sérgio Sora, né? À época. O pastor e sua mulher, a cantora evangélica Leia Miranda Sora, filha do fundador da Deus e Amor, foram tentar fazer o papel do deixa disso. Davi Miranda tem outra versão. Conta que foi coagido a renunciar ao cargo de presidente
e seu advogado pediu socorro à PM, que o teria libertado do cárcere privado e da coação. Na frente do vice-presidente, Antônio Ribeiro de Souza, Sora ainda teria ameaçado a vida do missionário com violência, querendo agredi-lo, feri-lo, atacá-lo de qualquer jeito, segundo a ata de reunião da direção mundial da igreja, realizada no dia 1º, que decidiu pela expulsão do genro e da filha de Davi Miranda dos quadros da Deus é Amor. Não foi feito um boletim de ocorrência e as partes alegaram ter entrado em entendimento quando os soldados chegaram, segundo a PM. Em seu site, Sora diz que ele e Leia, na época sua mulher, filha do pastor Davi Miranda, foram expulsos por desaprovar o mau testemunho e o terrível mau exemplo de Davi Miranda e por não concordar com as horríveis agressões físicas e verbais causadas por ele à sua esposa, a senhora Ereni. O casal denuncia ainda a cegueira espiritual que tem assolado a igreja. O casal, no caso, o pastor Sérgio Sora e a sua esposa Leia, filha do missionário Davi Miranda, denunciaram também a cegueira espiritual que tem assolado a igreja. Isso aqui foi em 2005. Segurem aí, por quê? Isso aqui foi em 2005, 17 anos se passaram. O Sérgio Sora, esse em tela, pastor Sérgio Sora, esse aqui em tela, ele diz agora, esses dias no seu canal, aqui na plataforma, que a raiva dele foi tanta, por quê? No final, ele saiu, segundo o Sérgio Sora, como sendo culpado, causador de toda a confusão, de que ele estaria querendo usurpar o lugar do Davi Miranda, tomar o lugar do Davi Miranda, afastá-lo da presidência e acabou sendo expulso, juntamente com a sua esposa, dos quadros da Deus é Amor, e ele ficou com tanto ódio, com tanta raiva, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é importante, ele ficou com tanto ódio, com tanta raiva por anos, que se naquela época as redes sociais que hoje existissem, ele teria jogado tudo no ventilador, como realmente a família funcionava, o mecanismo, os bastidores da igreja Deus é Amor, principalmente no âmbito familiar. Pois bem, esse mesmo Sérgio Sora, pastor Sérgio Sora, diz que não contou naquela época, porque não existiam as redes sociais, mas que ele vai contar no livro dele. Tudinho. Ele diz que vai contar tudinho como funcionava. Vamos ver, né? Vamos ver. É aquilo que eu disse. Até porque o que ele vai dizer com provas. Não pode agora dizer, porque o Davi Miranda faz... Até porque o missionário Davi Miranda, fundador Deus e Amor, não está mais vivo para se defender, né? É preciso que se tenha aí, obviamente, as provas, porque senão a família, a parte do Davi Miranda, pode recorrer, né? Ou pode até gerar um processo. Por isso que é muito importante dizer que, segundo dizem, né, não... Agora, uma coisa é real, uma coisa é verdadeiro, né? É verdadeira. É o seguinte, a rigidez nessas igrejas, geralmente, quando você vai ver, quando é muito rígido, muito exigente, que não pode isso, não pode aquilo, quando você vê, vocês percebem esses líderes muito, né? Tem alguma coisa, gente. Ou tem, ou vai ter, né? E anotem isso aí. Então, é dessa forma. Então, vamos lá, mais uma vez, o que o Sérgio Sora falou em seu canal agora, por esses dias, né? Bem recente mesmo, aqui na plataforma. Em breve vai sair aí a minha biografia, tá bom? Por enquanto não foi lançada, tá, irmãos? Aí vai ter explicações lá que os irmãos vão ficar até de boca aberta, né, irmãos? Sabia, meus irmãos, que o comentário na IPDA, né? Olha que calúnia do diabo, hein? Falaram que eu tinha saída Deus é Amor porque eu intentei contra a vida do missionário. Que mentira do capeta, irmãos.
Um dia, irmãos, eu hei de explicar a vocês, mostrar a vocês por que usar esse argumento, né? Apesar que a irmã Ireni sabe da verdade, a Leia sabe da verdade, por quê, né? Mas eles ficam quietos, não abrem a boca, né, irmãos? Eu para começar, irmãos, no meu livro eu vou explicar, mas vou mesmo. Se eu vou. Eles não usaram a rede social deles. Aliás, naquele tempo não era rede social. Não tinha ainda internet, não tinha Facebook, não tinha YouTube naquele tempo. Se tivesse, eu entraria, meus irmãos, e mostraria tudo no YouTube. Agora não, passou. Mas que eu vou mostrar para o povo agora, irmãos, a realidade, eu vou, irmãos. Eu vou em nome de Jesus, no meu livro, tá? No meu livro vocês vão ver, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque falaram que eu intentei contra a vida do missionário Davi Miranda. Inclusive, um irmão estava falando comigo no Rio de Janeiro, que isto correu no Rio de Janeiro. Onde já se viu, irmão? Tudo mentira, 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 mentira. Eu tenho a ata, meus irmãos, até hoje, a ata da minha exclusão e da Leia na época, tá? Tudo isso, irmãos, foi por causa daquela mulher lá, vocês sabem aquela mulher, tá, irmãos? A mulher que era tesoureira lá, que foi pega lá, tal. A irmã Ireni me chamou no Rio de Janeiro na época, tá, irmãos? Eu estava para ir a Casimiro de Abreu fazer uma concentração. O irmão Dirley estava lá na minha casa para ir comigo em Casimiro de Abreu, quando a mãe chamou a filha para ir para São Paulo, né? Inclusive passamos lá no centro do Rio, pegamos o pastor Antônio Ribeiro na época, porque ela pediu para ele também ir. Naquele tempo ele era vice-presidente da igreja. Ela convocou a diretoria, vieram diretores que estavam em Minas, outros diretores que estavam em Curitiba, outro estava em Porto Alegre, outro estava em outras capitais, vieram todos no sábado. Aí, irmãos, bom, aí o Davi Filho sabe também o que aconteceu, porque foi ele que pegou, né? Foi ele que pegou. Aí, Pessoal, eu vou tentar manter contato com o Sérgio Sora, né? Para o pastor Sérgio Sora, vou tentar fazer uma live com ele aqui, tá? E independentemente aí da resposta dele, a outra parte também, volto a repetir, parte da família do Davi Miranda também, obviamente tem todo espaço aqui franqueado para se quiser se pronunciar, no caso a outra parte. Ficamos no quarto andar, né? Onde está eu creio que é o andar da Fundação Reviver. Nós ficamos lá esperando, né? Quando houve lá o encontro da família na sala do missionário, entendeu, irmãos? Aí entre eles lá, que saiu o problema lá, que chamaram até polícia nesse dia. O missionário queria ir para a delegacia com a família dele, os 4 filhos e a mulher. Isso aí ninguém sabe, né, irmão? Aí vieram falar que olha, o pastor Lorival é testemunha e os demais pastores que estavam lá viram, eu não saí do quarto andar. Pastor Lorival também não saiu do quarto andar, tá, irmãos? Os outros pastores não saíram do quarto andar, ficamos ali esperando a reunião, que nós somos convocados para essa reunião, tá? E aí, depois, foi chamado polícia lá, o missionário queria ir para a delegacia para ir fazer um boletim contra a família mesmo, contra a própria família. Aí o policial falou assim, olha, não vai não, porque lá na delegacia tem repórter de plantão, e se for lá, amanhã vai sair notícia, segunda-feira está estourando todas jornais aí, tudo sobre a briga da família. O próprio comandante da polícia falou assim, estou vendo que isso aqui é uma briga de família, é melhor vocês resolverem isso aí entre vocês mesmos. Irmãos, naquele tempo tinha um advogado, veja se eu estou mentindo, Dr. Ramalho, estou falando a verdade ou não estou? Irmãos que são daquele tempo, Dr. Ramalho, um advogado gordo, forte. Esse advogado, irmãos, nem ele ficou na igreja, nem ele. Sabe por quê? Porque Deus falou comigo, irmãos, quando me excluíram da igreja, Deus falou assim para mim, irmãos,
que tudo, irmãos, tudo que estavam fazendo comigo não ficaria impune. Deus falou, irmão, que eu chorei, irmão. Irmão, sem brincadeira, eu devo ter ficado, irmãos, mais ou menos uma semana chorando, irmãos. Uma semana, chorando. Eu não consegui fazer outra coisa a não ser chorar. Agora, irmã Ireni, a senhora sabe. A senhora foi ficar na minha casa lá no Rio de Janeiro. Irmã Ireni, que ele fala, é a viúva do missionário Davi Miranda, né? Fundador da Igreja Deus é Amor. Para quem não sabe, está chegando, diz Irmã Ireni, a senhora sabe. Então, é a viúva do missionário Davi Miranda. Na época da minha... Ex-sogra dele, mãe da Leia, né? Que foi esposa dele, não é mais esposa dele, a missionária Leia, cantora, filha do Davi Miranda, com a senhora Ireni, tá bom? Vamos lá. Exclusão e da Leia, a senhora ficou 30 dias lá comigo. Lembra, irmã Ireni Miranda? Lembra? Lembra por que a senhora foi para lá? Então, irmã, põe a mão na consciência, tá? O povo não sabe das coisas, tá? Porque eu nunca abri minha boca. Mas no meu livro eu vou escrever. Eu vou escrever no meu livro, irmãos. Porque eu fui escorraçado, irmãos, tá? Os irmãos até hoje no Rio de Janeiro falam, né? Diz que o comentário no monte, aquele tempo os irmãos iam orar no monte, o comentário era o Sérgio Sora, que tinha intentado contra a vida do missionário Davi Miranda. Tudo mentira, irmãos. Eu nunca levantei um dedo contra o missionário, irmãos, tá? Nunca. Eu estava que nem Davi. Davi nunca levantou um dedo contra Saul, porque sabia que Saul era um ungido de Deus, irmãos. Entendeu? Irmãos, Deus abençoe. Deus abençoe. Amém? Estou feliz, mas no meu livro vai sair, irmão, porque eu acho, irmãos, que eu tenho que contar a realidade. Entendeu, irmãos? Porque eu sou uma pessoa, irmãos, louvado seja Deus, transparente. Eu nunca gostei, meus irmãos, eu nunca gostei de falsidade, de mentira. Sabe, irmãos, pessoas enganando o outro. Não. Eu sou uma pessoa assim, do jeito que eu sou, irmãos. Sabe, transparente, sincera. Sabe, irmãos, eu cuido da minha vida. Não sou de ficar cuidando da vida de ninguém, tá? Não sou de ficar cuidando da vida de ninguém. Tá bom, irmãos? Então, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte. Até hoje, irmãos, tem irmãos que me perseguem. Mas vocês vão saber da verdade, irmãos. Tá? Vocês vão saber da verdade. Vocês vão saber da verdade. Ele diz, até hoje tem irmãos que me perseguem, mas vocês vão saber da verdade.